que vocês todos se sintam bem, né? Nós temos os banheiros ali, tem água, né? Aqui é do fundo, tem o chazinho, todos já sabem, uma pipoquinha, que vocês se sintam também, com todos nós, bastante à vontade. Hoje nós vamos, primeiro, eu queria pedir a vocês que fechassem os olhos um pouquinho, respirassem fundo, porque essa casa de tratamento de amor, nossos tratamentos começam aqui, nesse salão. Então eu peço a todos que não usem o celular nesse filme, porque atrapalha, porque desde aqui a equipe espiritual já está nos tratando. Ela já está influenciando no nosso campo, para quando nós chegarmos lá dentro, nós já estarmos previamente acolhidos, né? Previamente tratados mesmo, no sentido de que começa aqui. Então, vamos fechar os olhos, vamos respirar fundo, vamos procurar o que tem de melhor dentro de nós, para nesse momento a gente colocar por fora, para que ajude uns aos outros aqui. Vamos pensar na qualidade, né, das nossas vibrações, né, de como a gente chegou aqui, como a gente tem que deixar a nossa vibração tranquila, né, deixar os nossos pensamentos ruins lá fora, que a gente, aqui é a hora da gente colocar o que é de melhor, né, aqui nessa atmosfera, para que estejamos cada vez melhor. Então, respiramos fundo. Sentindo o nosso corpo, sentindo os nossos sentidos, descendo pelos nossos braços, pernas, acalmando o nosso espírito para receber tudo de bom que aqui vai ser ministrado agora. E para começar, eu vou ler um trechinho do Evangelho, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração, simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus 5:8. Apresentaram então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse e com seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as e pondo-lhes as mãos. Marcos 10, 13 a 16. Então, esse trechinho do Evangelho nos faz refletir, né? Como estamos lidando, né, com a nossa aura, como estamos lidando com as nossas energias em relação à vida, em relação ao outro, à nossa família. Quero que cada um se pergunte como estamos nos preparando, como disse aqui no Evangelho, para o reino dos céus, né? Porque começa aqui dentro da gente. Não ache que é somente a gente mudar essa etapa, não. A gente começa a preparar o nosso reino dos céus aqui dentro. E com tudo que nos cerca, como estamos lidando com isso? Como é que a gente está se colocando para o outro, para a nossa família, para o nosso trabalho? Quais energias a gente está cultivando? Né? Vamos pensar
mensagem. Porque eu pedi logo a vocês para que a gente melhorasse e tirasse de dentro da gente o melhor. Para que a gente emanasse para aqui, para esse ambiente que a gente está. Porque a gente começa a melhorar quando a gente começa a mudar os nossos planos mentais, os nossos pensamentos. Porque daí a gente vai para as atitudes e para tudo em si. Porque nós é que começamos a fazer o nosso mundo feliz. Nós é que começamos a fazer o nosso reino dos céus. Então, nessa tarde, eu quero que vocês reflitam um pouco para isso, antes de ouvir as palavras da nossa palestrante na palestra de hoje. E eu queria só dar um aviso a vocês para não se esquecerem que nós temos trabalho dia de domingo, uma palestra pública às 5 horas. Temos o tratamento logo depois. O dia de quarta-feira também a gente tem, a partir das 3h30. Então, e também temos o tratamento. Eu pedi a vocês que estejam à vontade, que falando nessa forma da nossa, o que a gente está fazendo é nossa volta hoje, a palestra vai ser sobre psicosfera com Carol, que é nossa irmã querida. Está aqui, Eu queria só lembrar do estudo, mas a Carol vai passar para vocês um pouquinho só mais, porque eu não estou por dentro de quem é que vai poder participar. Vamos lá? Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas ao Cristianato. Obrigada, viu, minha irmã? É bem como ela falou, a questão do tema de hoje cai sobre o que ela trouxe, no Evangelho 10:1. Ela conseguiu juntar. Olha só, os estudos que ela estava falando são os estudos online que a casa está oferecendo, que é o livro dos Espíritos, o estudo do livro dos Espíritos, que é dia de quinta-feira, às 21h30, e o estudo da mediunidade, que é dia de sexta, às 21h30. Por que esse horário? Porque é o horário que a gente conseguiu disponibilizar mesmo uma pessoa que pudesse dirigir. Porque se a gente tivesse uma outra pessoa habilitada para fazer o estudo mais cedo ou em outros dias, a depender da presencial, a gente faria. Só que, como vocês sabem, os trabalhadores, colaboradores aqui, a gente vai vendo onde é que eles se sentem melhor nessa área. E no caso, como responsável dos estudos da casa é Júnior, Irene Júnior, ele está fazendo os estudos tanto do livro dos Espíritos como do livro da mediunidade, tá certo? Sendo que a gente faz um encontro mensal, presencial. No caso, tem um grupo também de jovens, que a gente está juntando esses jovens para tirar dúvidas, caso eles tenham, e um grupo geral. E aqui eu estou falando até como trabalhadora da casa, Eu faço esse trabalho voluntário, como vocês sabem, então eu estou por dentro. Mas, para além disso, eu e Júnior, a gente muitas vezes fica sobre aviso caso o palestrante não possa estar aqui. E hoje não foi diferente. A nossa querida Shirley estava tentando entrar em contato com a pessoa, já estava praticamente certo, só que quando chegou essa semana, ela teve uma virose e aí não pôde estar presente. Só que a gente até ontem estava naquela incerteza, mas deu para eu sentar, porque é assim que a gente faz, a gente se organiza para poder não deixar ninguém aqui sem ter a continuação dos estudos desse livro Reforma Íntima Sem Martírio de Irmã Silvio, que é psicografado por Vanderlei de Oliveira. Então, o livro Reforma Íntima Sem Martírio está sendo trazido através das palestras, quase um estudo, Quem quiser, lá no Instagram, tem as palestras onde falam os outros capítulos e cada um vai trazendo alguns pontos interessantes para a gente refletir. E o que veio para mim, a psicosfera.
O que é isso, gente? Já ouviram falar? Vocês já ouviram falar de psicosfera? É meio estranho esse nome, né? Deixa eu ver aqui. Amor, como é que muda aqui? Ah, pronto. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu, quando sento para fazer slide, eu sento para fazer slide. Eu gosto de escolher essas figuras, essas imagens com muito carinho. Por favor, prestem bem atenção a elas e percebam o quanto elas também falam, não só a palavra, né, as palavras escritas. No início desse capítulo, a irmã se vem trazendo essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, de José, Espírito Protetor de 1863. Ele diz assim: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. O que tem isso a ver com psicosfera, Carol? Pois é, na hora que eu comecei a ler esse capítulo, eu achei que a irmã ia para um lado e aí ela foi para um outro, como sempre. É um espírito que ela vem fazendo com que a gente reflita vários campos, principalmente nós espíritas, ou quem diz ser espírita, cutucando mesmo, trazendo uma reflexão. Então a irmã ela traz esse ponto do irmão José. E a imagem já dá um spoiler do que é. Olha o cérebro, olha ali as ondas mentais. Tá vendo? É sobre isso que a gente vai falar. Psicosfera é uma atmosfera psíquica ou aura que envolve os indivíduos, planetas e a coletividade humana, sendo composta pelas emanações de pensamentos, sentimentos e energias de seres encarnados e desencarnados. Então, logo aí a gente já percebe que a psicosfera é essa atmosfera. Quando se fala de aura, todo mundo entende mais ou menos o que é, né? Algo que nos envolve esse corpo físico. É a nossa energia, né? E aí mostra que está envolto tanto dos indivíduos como do próprio planeta. Ou seja, nosso planeta ele tem uma psicosfera que emana uma energia, né? Vários espíritos que estão fora da nossa Terra, ali eles também conseguem captar mais ou menos o que é que tem ali naquele planeta, de acordo com a emanação de nós que vivemos na Terra. O termo que combina psico, mente, e esfera, campo, descreve como essas emanações mentais e emocionais criam um campo energético que pode influenciar o ambiente e outros seres. Então, a gente já percebe que não é só uma questão de eu ter essa energia, né? Mas também eu termino influenciando. E se eu influencio, provavelmente eu também sou influenciada. Então, a gente percebe que está tudo conectado. A irmã começa a falar nesse capítulo algo como teia de aranha. Eu fiquei assim, ela trouxe um exemplo, eu não pude trazer na íntegra, porque é muita coisa. Nesse capítulo eu tive que tirar para poder trazer. Então, quando eu vi essa imagem, eu me lembrei mais ou menos do que se tratava essa teia que a irmã ela começa a citar no capítulo. Ela diz que a gente, essa psicosfera que a gente emana, essa energia, cria como se fosse essas teias. Aí ela trouxe, imagine a teia de aranha. A questão é que não é só uma aranha, não é só uma teia. São várias, que aí vai interligando, se conectando. E aí essa imagem, para mim, tem tudo a ver, porque você percebe, ó, uma pessoa está ligada à outra, está percebendo? Pode passar. No universo, tudo é vida e transformação. Aí a irmã, ela diz, tudo é vida. Ou seja, se tudo é vida, tudo tem uma energia. E se tudo tem energia, tem essa energia que envolve essa criatura, né?
Leis imutáveis regem a harmonia através do regime de unidade e a vida do homem em sociedade é submetida a essas leis naturais que favorecem a sua evolução. Leis com princípios de atração e repulsão contribuem com os valores morais da vida interpessoal. Semelhante atrai. Bora, gente. Ó. Isso. E opostos se. Eu quero ouvir vocês também, viu? Não vou ficar aqui falando sozinha, não. Por quê? Porque a irmã se começa a dizer assim, olha, se todo mundo tem esse campo, que de acordo com seus pensamentos, sua energia vai, né, ali se conectando com outros, a gente vai criando essa rede onde nós estamos inseridos nessa comunidade, né? Como seres humanos, a gente precisa evoluir tendo contato, né? Por mais que a gente queira se isolar, não tem como. Sempre vamos estar conectados, ligados a alguém, a uma pessoa, a um lugar, de qualquer jeito. É inevitável, porque todos nós estamos, ó, mergulhados no fluido. E isso, ó, por isso que dizem, tem aquela lei que, né, fala da borboleta lá do outro lado, que ela bate as asas, interfere do lado de cá, porque está tudo conectado, está tudo ligado. E para a evolução é necessário que a gente siga, querendo ou não, essas regras, essas leis que são imutáveis, onde semelhante atrai semelhante e os opostos se retraem. Ah, Carol, mas eu já vi casos de pessoas, não é possível uma pessoa assim, desse jeito, com uma pessoa assim, que aí a gente já vem a comparação e o julgamento. Se está junto, meus amores, é porque tem ligação. Pode não ser visto, ouvido, compreendido, mas está ali. Está. Porque é uma regra, é uma lei universal. E aí, se a gente for pensar para outros fins, para outras situações, também termina entendendo que tudo que acontece com a gente há um motivo porque a gente atraiu. Ou seja, não, é aí mesmo. Então, o pensamento é força energética, formando ambientes favoráveis em seu campo e o sentimento dá a vida, atraindo o que está na psicosfera. Essa parte é interessante a gente parar para refletir um pouquinho. Alguém já ouviu falar da lei de atração, né? Tem várias técnicas e tal. Ó, vocês têm que pensar, falar, sentir para que aquilo aconteça, né? Não é tão simples, mas também não é tão difícil. Como assim? Realmente tem que estar afinado o pensamento, a ação e o sentimento. Porque, como a irmã bem vem falando, ela mostra o quê? O pensamento é energia. Vocês sabem que todo pensamento que a gente tem, todos, do mais estrambólicos, dos mais difíceis, dos mais incompreensíveis, a gente cria como se fosse em um campo, vamos pensar assim, em um plano, aquela imagem, aquele objeto, aquela pessoa. Imagine. É uma grande responsabilidade quando a gente reflete sobre isso, porque a gente assume a responsabilidade que se nós estamos nesse ambiente planetário, é porque foram vários pensamentos que cocriaram a nossa realidade. Então chama a atenção a nossa responsabilidade diante do que a gente vive. E ali diz, então, o pensamento é a força energética, né? Formando um ambiente favorável em seu campo, e o sentimento, que é o que a gente alimenta esse pensamento, da vida, atraindo a situação, ou atraindo aquela questão na vida da gente. Então, quanto mais moralizado, mais resistente é o circuito de imunidade da alma.
Ou seja, a melhor defesa é a sua radiação moral. E quando ela falou isso, eu fiquei assim, me lembrei de uma questão que no estudo que a gente fez da mediunidade dessa semana, uma pessoa falou, como eu posso me proteger então? Se o outro que é médium pode captar o meu pensamento, o que eu sinto. E na hora a gente discutiu, foi um estudo bom, porque a gente adentrou em um ponto que eu nem sabia que eu ia ter que falar hoje. Que é justamente isso. A gente termina atraindo, abrindo o campo para que o outro invada, o outro consiga captar. E aí, no caso, a irmã Sara Pega diz, o circuito de imunidade da aura, na realidade, é a nossa questão moral. O quanto mais alta a gente tiver, mais protegida a gente vai estar. Pode passar. A razão de muitas sensações e incômodos em ambientes de convivência social, como enxaquecas, náuseas, tonturas, alterações de humor, irritações sem motivos, agressividade, ansiedade, tristeza súbita, indisposição. Aí vem uma lista assim, que eu até diminui, viu? Aí, sem nenhuma justificativa, é claro, pode ter origem na natureza psíquica dos ambientes. Aí ela pega, começa a dizer, ó, além de vocês terem o campo de vocês, né, a energia, a psicosfera de vocês, tem o campo daquele local. Quem é espírita ou quem já estudou a questão da egrégora, pode entender que, na realidade, em todo o ambiente se cria um campo energético que fica impregnado naquele local. A alma da casa são os donos. Quem deixa a energia da casa boa ou ruim é quem vive nela. Não é isso? Então, no campo daquele lugar, vai estar impregnado o quê? As emanações dos seus moradores. Aí a gente para pensar, poxa, imagine um trabalho, uma empresa, uma instituição religiosa, uma igreja, um centro espírita. Aqui, por exemplo, a energia que nós emanamos é o conjunto não só de Carol, de Júnior, sabe? É o conjunto de todos os frequentadores. É a energia de todos os frequentadores. Mas, claro, principalmente daqueles que mais estão aqui. Então, é por isso que normalmente a gente entra em um ambiente, a gente sente, não gostei muito de sentir, né? Ou então você vai em outro lugar, poxa, me senti tão bem. E isso não é de uma hora para outra. Isso não é construído de uma hora para outra. Então, a irmã se pega, além de falar do nosso campo, ela também fala da questão física do ambiente, daquele local onde a gente frequenta. Só que isso não tira uma responsabilidade que é nossa de quê? Alguns descuidos de conduta, nessa hora foi que eu disse, eita, a irmã já sei o que é que ela vai falar. Alguns descuidos de conduta rompem com as faixas mentais defensivas. Nesse sentido, as palavras mal conduzidas têm sido uma das mais frequentes portas para isso. Pela lei da associação mental, criando uma espécie de comunidade de vínculos, assim passam a ser elos de contato a toda espécie de seres que se movimentam daquelas faixas nas quais sintonizamos. Pronto. Aí eu disse, gente, é isso mesmo. Eu estava achando que ela ia para um lado, aí ela pegou, ela se aprofundou nessa questão da palavra. O quanto é importante estarmos atentos ao que a gente verbaliza, ao que a gente, claro, pensa, sente e verbaliza, porque não é só isso. Se você compactua com uma pessoa que fala mal da outra, que está ali, você está compartilhando com aquela conversa, você está ali na lei de atração, na lei de quê? Afinidade.
Porque quem não está afinizado não vai render uma conversa dessa. Vocês conseguem perceber o quanto essa teia vai tocando? Eu pego nela, ela pega ali, pega ali, pega ali, mas só pega se a pessoa der abertura para isso. E aí a irmã se fala que um dos processos que mais fazem abrir o campo da gente são as palavras conduzidas sem cuidado. São os diálogos. São essas conexões que a gente faz com pessoas sobre o cuidado de falar mal do outro, sobre o cuidado de criticar o outro. E normalmente sempre é o outro, repare. Mas quando não é o outro, às vezes a gente se coloca como vítima, aqueles que só se fala das dores, minha vida é isso, nananana. Quem anda muito com pessoas que só falam mal da vida, que só vê o lado ruim, perceba o campo energético dessa pessoa. Sinta, se permita sentir. São pessoas que vibram muito baixo. E normalmente aquele que está com uma energia mais alta, se conectando com essa pessoa, se não tiver o cuidado, pode também baixar sua vibração. Então aí há uma grande responsabilidade, não só de, Carol, mas a pessoa está precisando de ajuda, certo? Se você está ali para contribuir, para ajudar, ok. Mas se você está ali para ainda alimentar mais aquela, às vezes é hábito mesmo, aquele hábito daquela pessoa de só falar mal, você está sendo contribuinte, você também está contribuindo com aquele ponto, né? Então a gente percebe que essa associação mental começa a criar essa comunidade de vínculos, onde não existe barreiras, onde não existe portas nem janelas para fechar. Porque conexão mental, energética, eu posso estar aqui desse lado do mundo, minha filha está lá do outro lado, ela sente uma coisa lá e eu estou sentindo aqui. Dá um estalo. Porque é conexão. E aí a gente percebe que a irmã Sela diz que essa criação de vínculo, de comunidade, termina sintonizando de acordo com a faixa de vibração. Pode passar. E aí ela diz: vemos frequentemente pessoas preocupadas com o mal que o outro pode lhe fazer. Entretanto, ignoram que seu grande inimigo são elas próprias, através dos comportamentos pelos quais atraem o mal a si mesmas. Somos sempre os únicos responsáveis por nós. Daquela parte para essa daí eu tive que pular um monte de coisa, porque o contexto era o seguinte, eu vou resumir para vocês. Ela começa a destrinchar que em um ambiente onde a gente cria esse hábito de falar um do outro, de falar mal do outro, de ter fofoquinha, de ter situações, isso cria uma rede tão grande que termina destruindo o ambiente. Se um ambiente é de paz, termina criando ali essas teias que vão terminar prejudicando não só aqueles que estão ali, mas também aqueles que porventura baixa a sua vibração temporariamente, mas vai sentir o baixo. E há um esforço muito grande daqueles que estão tentando elevar sua vibração, mas o outro está puxando. Vocês já pararam para pensar o quanto de gasto energético é para a gente tentar sempre estar bem? Imagina a gente fazer isso junto com pessoas que só puxam para baixo, que sentem prazer nisso. Porque, olha, gente, não é só uma questão de a pessoa não tem um conhecimento, a pessoa, às vezes, está doente. Realmente, se a gente for observar, é uma doença, realmente. Só que isso não tira a sua responsabilidade de atração como espírito. Naquela condição, ela pode estar cega mentalmente, energeticamente, mas a gente tem que ter o cuidado para
cuidar, porque senão a gente também cai na mesma cilada. E aí Joana, Hermance, eu só estou falando Joana, ela pega e fala da questão do espelho. Por quê? Porque nessas conversas, normalmente, há um julgamento do outro. A gente sempre está apontando a falha do outro, está criticando o outro, criando essa psicosfera em nós, onde, imagine, em vez de ser algo áurico, assim, limpo, brilhoso, aquela moça tem uma luz, ou aquela pessoa entrou, sentiu até uma dor aqui nas costas, cabeça, aquela sensação que ela fez uma lista. Já pararam para pensar? Que tem pessoas reais que a gente se aproxima e sente esses sinais que ela passou ali. Então, é importante que a gente também se olhe no espelho antes também de criticar o outro, porque muitas vezes o que a gente está querendo é cobrir as nossas próprias falhas. Vamos passar. Precisamos analisar as nossas emoções e sondar os nossos sentimentos quando falamos de alguém. Por quê? Porque normalmente essa necessidade humana de destacar o mal alheio encobre quase sempre o desejo de rebaixar o outro e causar-nos a ilusória sensação de superioridade. É aquela coisa, é melhor diminuir o outro para ver se eu cresço um pouquinho mais. É aquela situação que muitas vezes a gente não quer se olhar no espelho para não perceber que no fundo, quando eu falo do outro, às vezes é inveja. Às vezes é inveja. Às vezes é uma mágoa que não foi resolvida, uma situação que a gente precisa sentar, conversar. E aí fica minando a reputação do outro, a energia do outro, dessa forma. Porque dessa forma eu vou estar inconscientemente ou não tentando ser superior. Mas não passa de uma ilusão. Por quê? Porque ela fala que é ilusório. Porque diante da espiritualidade não tem nada encoberto. Porque a energia não mente. A energia não mente. Se a gente está com uma pessoa feliz, linda, maravilhosa, mas se ela dentro, realmente dentro, ela não estiver muito bem, e quem tiver uma sensibilidade a mais vai perceber, ali tem alguma coisa de errado. Porque energia não mente. Quanto mais a gente vai entendendo, através dos estudos, através da terapia, do autoconhecimento, através dessas reflexões, a gente vai percebendo, na verdade, que não só a minha energia não vai esconder, não vai ser escondida, mas também a do outro, porque a gente vai compreender que a gente falha igualmente o outro. Há uma semelhança, afinal de contas, todos nós estamos aqui, né? Então, façamos uma pausa para entender as causas de nossas ações, perguntando ao Tribunal da Consciência a verdadeira razão pela qual ainda tomamos essas atitudes. Uma pergunta: por que temos essa necessidade? Por que a gente tem essa necessidade de estar falando do mundo, criticando o mundo, conversinha? Por quê? Né? Joana não, Hermance, eu só estou falando Joana. Hermance, eu gosto dela porque ela, Joana também tem uma pegada assim também, mas Hermance. Pensaram naquela situação? Pensaram? Agora, detalhe, não pensa do outro não, viu? Não é para pensar assim, por que o outro fala de mim, gente? Que necessidade o outro tem de falar de mim, gente? Não é o outro, a gente está falando da gente.
Porque alguém é sempre alvo de nossos comentários. Porque aquela pessoa em especial está sempre na roda da conversa. O nome dela, de forma indireta ou indiretamente. A gente dá a volta e vai no mesmo ponto. Ah, mas fulana. Ah, mas a situação é aqui, assim. Aí, mas se fulana estivesse aqui. Se fulana. Já parou para pensar? Por quê? Porque sempre essa pessoa. Ou situação. Porque a gente também fala da pessoa, mas tem a questão das situações. Certo? Porque alguém nos incomoda tanto. Por que será? Será que o outro me incomoda porque realmente o que ele faz é algo tão ruim que isso, se eu pudesse, eu dava um jeito, porque ele não é para agir dessa forma. Né? Aí eu tô querendo ser boazinha, né? Porque eu sei o que é que eu... Né? O que posso fazer para não agir da mesma maneira sempre? Então, quando ela traz essa última pergunta, é no sentido de que vai ser um convite de constância, diária, da gente se perceber diariamente, porque não vai ser de uma hora para outra. Além disso, a gente deve fazer o quê? Depois que a gente faz essas perguntas, reflete, começa a perceber esses pontos. Aí, a irmã, ela fala os outros pontos que podem nos auxiliar, pode nos contribuir, né? Contribuir para a melhoria do nosso campo, da nossa psicosfera. E aí a gente percebe que nós não estamos sozinhos. Lembra da TEA, das conexões, das ligações? Com quem vocês estão querendo se conectar? Com quem a gente quer realmente fazer laços? Né? Construir laços. Além disso, ore sempre nos círculos de trânsito por onde vive, iluminando tua aura e fortalecendo tua defesa contra as teias mentais, daqueles que também agem nas trilhas ferinas das palavras ásperas, elevando-lhes o astral emocional para viver mais feliz. Quando ela fala sobre essa parte do orar, aí eu vou lembrar, o orar tem que andar junto do vigiar. Orar, pedir, entrar em conexão com a espiritualidade superior. Porque orar é isso. Orar não é só, meu Deus, pedir. Não. Orar é elevar-se. Elevar a nossa energia, o nosso pensamento. Independente para quem a gente ore. Para qual espiritualidade a gente creia. É importante que a gente eleve. Para que os irmãos no plano espiritual, porque a conexão, lembre-se, se é algo físico, ainda tem como a gente se afastar da pessoa, eu quero estar no outro campo, mas a gente sabe que mesmo assim as conexões mentais, as ligações vão existir, mas fisicamente a gente ainda pode se afastar daquele que a gente não tem uma boa relação. Mas no que se trata dos irmãos espirituais, que estão vibrando na mesma faixa etária, onde portas não vão limitar, onde o nosso próprio corpo poderão também estar com a porta aberta, onde eles vão se conectar. O irmão diz, se o nosso sentimento é esse, eles botam um peso da mão toda, o braço todo, e olha lá se não for o corpo todo. Mas quem abriu a porta? Quem fez a conexão? Porque a gente tem um hábito de achar que sempre é o outro. É aquele irmão, como é o nome? Que a gente nem usa mais aqui. Eu até esqueço. Obsessor. É o irmão
é igualmente a gente, só que está na mesma vibração e a gente não quer assumir que a gente está vibrando daquele mesmo jeito e eles estão ali juntinho da gente por isso. É isso. O bicho está atrapalhando você aí, né? E quantas vezes a gente não é esse que também está influenciando o outro, junto, se conectando com o outro, prejudicando o outro, né? Então, a gente percebe que a gente tem uma responsabilidade, a gente tem que ter essa certeza absoluta que nada chega a nós se a gente não atrair. A gente tem que ter a certeza de que ninguém pode nos prejudicar além de nós mesmos e que agir no bem é ainda a melhor forma de evoluirmos. Por que ela traz esse ponto? Porque no capítulo ela chega a dizer sobre as pessoas que têm muita medo, muita coisa assim, ai meu Deus, mas a outra pessoa tem inveja de mim, essa inveja está me prejudicando, é a inveja do outro, é o olho gordo do outro, é um trabalho que a outra pessoa fez que está pegando em mim, né? Um trabalho espiritual, é o desejo do outro de que tudo na minha vida dê errado. Só que a irmã ela diz assim, ó, e a espiritualidade também. Por mais que o outro faça, porque aí é de responsabilidade dele, só vai chegar a nós se a gente tiver um campo aberto. Com essa psicosfera favorável para que essa semente caia e brote. Se a nossa terra está boa, fértil, para coisas boas, para coisas saudáveis, né? Ali a semente que for ruim não vai nascer. Não é dizer que a terra boa é tudo que cai e cresce. Não é no sentido físico como conhecemos, mas é aquele tipo de terra favorável para aquele tipo de semente. E aí a irmã, se ela diz, por mais que o outro faça, a gente tem que estar atentos que a responsabilidade é nossa. Se aquilo chegar a nós, se aquela vibração chegar a nós. Ah, Carol, mas nem sempre é possível estar com a vibração alta. Realmente, não temos como estar sempre com a vibração lá em cima. Mas existem métodos, técnicas, e aí a gente tem que ser bem racional, né? A fé raciocinada, que a doutrina espírita vem falando, que a gente tem que entender os mecanismos, entender, para poder nos defender, utilizar aquela ferramenta ao nosso favor e também ao favor do outro, se assim for. Porque quanto mais a gente tem conhecimento e quanto mais a gente se conhece, isso ajuda a gente perceber que a gente também precisa melhorar de tal aspecto e aí não vai ter sintonia, porque a gente vai estar já vendo aquela situação que precisa ser elevado, né? Precisa ser transformado ou ressignificado, como queiram falar. Porque enquanto há uma negação, como é que a gente vai cuidar daquilo que a gente não vê, que a gente não reconhece? Daquilo que a gente não quer realmente compreender que é necessário mudar, né? Então, é dessa forma que eu encerro essa palestra. Foi realmente back to book para poder mostrar a vocês um pouco desse estudo de Hermance, onde a reforma íntima sem martírio, o objetivo é que a gente desconstrua aquela coisa que para se transformar é preciso sofrer. Não. Só que a gente tem que ter também a consciência de que há um esforço e as pessoas muitas vezes não querem ter o esforço. Claro que tudo que cai na nossa mão com facilidade, oh glória, é muito bom. Só que isso tira o nosso mérito. O mérito da nossa evolução.
É como aconteceu comigo há um tempo atrás, que eu falava, poxa, por que multa? Por que os irmãos não me falam para poder eu... E olha que eles sinalizam algumas coisas. A espiritualidade vai dando toque para a gente estar atento para resolver. Aí ele disse, sim, se eu falar, tem que botar o seu mérito aí nessa situação. Então não foi você que resolveu, foi a gente. E eu disse, é verdade. Vou dizer o quê? Então, muitas vezes a gente quer ter o mérito, quer ter o título, mas não quer ter o trabalho, nem quer ter o esforço. E aí a espiritualidade fala, por mais que a gente estacione, por mais que a gente fique um tempo parado, enquanto espíritos, a gente sempre vai estar evoluindo. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que ir se transformando. E isso é uma lei natural. É uma lei universal. A evolução, o crescimento. E se hoje a gente está um pouquinho melhor do que aquele irmão que a gente fala, um dia a gente já teve naquela condição. Então, por que a gente vai ficar apontando para ele lá atrás, se a gente se considera melhor? Olha, Carol, eu digo ainda que assim, a gente já esteve, e se a gente baixar a sintonia, a gente vai estar no futuro também. Porque a gente vai desencarnar, vai voltar para o plano espiritual. Se a gente não tiver com essa sintonia equilibrada, a gente vai baixar. Até porque tem os tipos de evolução. Às vezes a gente fala evolução, quando a gente fala com um pacote, mas é evolução intelectual, moral e a espiritual, que é o pacote mesmo. Então, a intelectual é a questão do intelecto mesmo, conhecimento. A gente precisa aprender, estudar, crescer, evoluir nesse sentido. Só que tem muita gente que intelectualmente, ó, é aqui em cima, mas moralmente já tem gente que é muito aqui, ó, moral, mas intelectual. Ah, cara, mas entre um e outro é melhor a moral tá cá em cima. É, olhando assim, é. Só que também, se a gente não tiver um intelectual para sustentar a moral, uma hora essa moral cai. Por isso que a gente fala tanto da questão do autoconhecimento, do estudo, é necessário. Não é só praticar o bem, é saber por que eu estou praticando o bem. Não é só eu evoluir, mas é saber por que eu quero evoluir. E é por aí que a irmã se vai trazendo essas sugestões de reflexão. Ela cutuca ainda muito mais, tem outros textos que são muito mais profundos. E quem não tiver feito para olhar o espelho da verdade, às vezes nega. Mas é assim que a gente vai também duvidando, né? Crescendo. É que nem terapia. Quando falam para mim sobre a terapia, como psicoterapeuta holística, às vezes as pessoas acham que terapia, a pessoa vai chegar lá, vai começar a fazer, tá tudo maravilhoso. Ai, não. Vai ter um processo que ela provavelmente vai no fundo. Porque ela vai enxergar coisas ou perceber coisas que ela, provavelmente ela não queira. Mas depois disso, ela certamente vai ter uma base sólida para o seu desenvolvimento emocional. Não vai cair com tanta facilidade, porque vai ter um alicerce, né? E é assim que eu encerro, agradecendo a presença, agradecendo essa oportunidade, porque isso também não serve só para vocês, serve para mim também. A gente sempre diz, né, que tudo que a gente passa aqui como palestrante, como orientador, tem que passar primeiro por nós. Então, que a gente ore e vigie diariamente. Não só no sentido para mostrar, né? Porque às vezes a gente quer ser referência, mas principalmente para que a gente se transforme de dentro para fora. Não só pela aparência. Não só assim, ó, toda colorida como eu de fora, mas eu gosto de ser colorida por dentro também. Obrigada. Agradecer estar aqui. Gente, ó, deixa eu falar para vocês uma coisa. Pegando um gancho aí agora
da questão emocional, da questão terapêutica. O Cristanato Espírita União Paz e Caridade está com uma parceria com o Espaço Medvida. Eu conversei junto com a nossa amiga Sheila e a gente fez uma parceria, onde eu como terapeuta, ela como psicoterapeuta, não, ela é psicanalista, tem... Ela não, é Sheila. Tem nutricionista, tem terapeuta, tem uma gama lá de gente boa, danada. E aí, o Cristanato fez essa parceria com ela, com esse espaço, para que os irmãos que estão sendo assistidos aqui na casa, possam ser atendidos lá com um valor social de R$60. Então, caso vocês tenham interesse, vocês podem falar com a gente, que a gente encaminha, né? Porque, por exemplo, cada sessão, por esse valor, um valor social, então as pessoas estão tendo a oportunidade de se cuidar mentalmente, fisicamente, porque nutricionista, imagina, né? Quem gosta da área da psicanálise, quem é, no meu caso, é terapeuta holística, psicoterapeuta holística. E a terapia, ela sempre é melhor quando você cuida do corpo também, né? Com certeza. Porque são duas coisas interligadas. Então, a nutrição é muito interessante, porque ela ajuda a mente a E psicólogos também, porque tem as outras abordagens. Então, agradecendo também a Medvida por essa parceria, a Start Fibra, que é o pessoal que dá a internet, né, patrocina a internet para que a gente faça essas lives. Por favor, gente, sigam lá a página do Cristanato, porque a gente faz as lives no meu pessoal, no meu profissional, para salvar com o nome do Cristanato. Porque até um tempo atrás a gente fazia essas palestras e ficava lá direto. Só que agora a gente só pode fazer diretamente acima de 1000 seguidores. Então lá não tem 1000. Estamos com 600 e pouco. Acho que 600 e tanto já. Né? Eu nem olhei. Então sigam. E o YouTube a gente também tem para fazer essas divulgações das palestras. Sigam lá o YouTube, se inscrevam no YouTube do Cristanato Alagoense. Além disso, deixa eu comunicar que o Cristanato Espírita União Paz e Caridade, a partir desse momento, a gente está já divulgando aos poucos o atendimento fraterno espiritual à distância, onde tem cirurgias espirituais, visitas com a equipe médica, e posso garantir a vocês que, graças a Deus e à espiritualidade que trabalha aqui conosco, temos tido bons resultados. Então, a partir desse momento, a gente já está divulgando que a casa já faz esse tipo de tratamento, né? Então, tem um site que a gente teve que produzir para que as pessoas possam acessar, dar informação, a gente pagou e agora o rapaz está formando, para que as pessoas, quando acessarem, marquem lá tudo direitinho, e assim a gente poder contribuir com a nossa sociedade, o nosso planeta, auxiliando tantos outros, tá bom? E é isso. E agradecemos, né? Já agradeceu a Start Fibra aí no carro, já estamos vendo que é um grande passo, e não é à toa. Agradecendo a Carol, porque não é à toa que você veio fazer uma palestra dessa, porque é trazer a nossa responsabilidade. Até onde eu estou contribuindo. Porque é muito fácil de dizer, porque o mundo está assim, porque o mundo está assado, né? Porque está tudo muito violento, porque está isso. Mas até onde eu estou contribuindo ou não. Até onde os meus pensamentos, as minhas atitudes e as minhas palavras estão contribuindo. Por isso que eu chamei no início, para que a gente olhe dentro de si. A responsabilidade é nossa também. Os nossos céus, né? A nossa vida posterior é de nossa responsabilidade. Porque até onde eu estou fazendo por ela, né? Se eu estou buscando aqui a melhora, já é um grande passo. A gente tem que agradecer muito a essa casa, que é o Ponto de Luz, agradecer muito a todos os trabalhadores, a Carol, obrigada pela palestra maravilhosa, porque realmente ela é a pessoa certa para chamar a gente na responsabilidade. E agradecer a todos vocês, porque olha como a nossa psicosfera está linda. A gente tem que agradecer isso, né? Porque estamos todos nós juntos aqui
Tem umas pessoas ali ansiosas ali na porta. Eu sei. Quem A é? todos os trabalhadores. E Gente. para ainda falar mais do que Cristo nos disse no Evangelho, a gente vai chamar as crianças que Coisa são a mais nossa base linda, para né? poder fazer o nosso sorteio. Momento especial, gente. Momento Não de é o quê? sorteio. Tá vendo? O sorteio delas aqui, ó. Bem-vindas. Então vai ser você, né? Ela tá dormindo, é. Então, ó, de que número até que do número 1 até o número 29. Qual vai ser? Qual vai ser? Diga aí. 1 a 29. Hã? 20, 10 não tem. Bora. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hã? 21. 21. Caroline Castro dos Santos. Caroline Castro dos Santos. Ela falou que passa porque é a própria. Ó, a pessoa que ganhou está do seu lado, ela disse que você pode escolher outro número. 24. John. Vou passar também, que eu já ganhei. Ó, terceiro número, vai. 1, 2, 3 e 26. 23. Júcia Silva Mascarenhas. Jússi. ó. Pronto. Quem é? Não. Então é ele. Júcia. É Jússi ou José? Júcia. Júcia Jussi Mascarenhas. Silva Mascarenhas. Gente, ó. Cadê a foto? Agora ele tá. Fui. Fui. Já foi, já foi. 2, 3, 4, 9. Carol. Adilei Leal. Vai sortear também? Foto. Ah, ótimo. Pronto. Obrigada. Carol. Número 3. Edson Souza dos Santos. Passa. Edson já ganhou. Hoje é 29. Maria Vivian. Legal. Agora 28. 28. Eloá, eu acho. Pilar dos Santos Oliveira. Quem é? Elci. Ah, Elci dos Santos Oliveira. Elci? Vai passar? Vai passar. Diga outros números. 27. Só querem a partir das 20, né? a 27 ficou pra mim que não queria, que era pra passar. É, já passou. 19. 19. Karine Castro. Karine passa também. Trabalhadores. Tá querendo passar a vez. Essa aqui não teve nenhum, gente. Alessandra Donato. Eu passo. Passa, já ganhou também. 11. José Carvalho. Passo também, eu ganhei. Essa semana. 12. Eu posso sugerir? Posso? Claro. Veja aí. Dona Adelaide. Vai aceitar para o outro. Obrigada. Crianças, obrigada, né? Deus abençoe. Tira da palestrante, por favor, para botar na frente do vídeo. Obrigada. Vamos agora para o segundo momento.
que é o passe coletivo. Tchau, tchau. Passista da casa, por favor. Gente, o pessoal que tá aí fora, na verdade, no salão.